Deus abençoe a vocês e abençoe abrindo o seu entendimento, abrindo a sua cabecinha tão preciosa, a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, seu raciocínio, para que você pare e pense. Pare e pense. Porque a sua vida depende de decisões. E essas decisões, quando surgem na sua cabeça, quando elas vêm à sua mente, ao seu intelecto, e são de Deus, então você muda a sua vida completamente. Imagine uma pessoa tendo os pensamentos de Deus dentro da sua cabeça. Imagine. Pois bem, ontem nós falávamos sobre a vida que Jesus veio trazer. A proposta de Jesus foi trazer vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Então, pare comigo, pense um pouquinho. Vamos pensar, vamos meditar. É pena que a gente não possa, assim, bater um papo, né? Conversar, dialogar e discutir sobre esse tema. Porque, veja só, você, minha amiga e meu amigo, meu caro amigo, seja você cristão ou não, seja lá você católico, espírita, evangélico, muçulmano, budista, judeu, não importa, mas você é um ser humano, você é uma alma vivente. E Deus, será que você entende que Deus, na sua infinita, não há como medir a grandeza de Deus. Você acha que Deus veio trazer uma vida mesquinha e medíocre com a sua palavra a este mundo? Para a gente viver neste mundo de maneira assim, olha, hoje eu tenho carros, eu tenho lanchas, eu tenho navios, eu tenho aviões, eu tenho casas, eu tenho riquezas incalculáveis, eu tenho tudo aos meus pés, ouro que não falta. Tudo, como Salomão mesmo disse, tudo que os meus olhos quiseram, eu não lhes neguei. Tudo que meu coração desejou, eu também não neguei. Será que Deus, na sua grandeza infinita, imensidão, veio a esse mundo, deu a vida dele, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter uma vida larga, digamos, próspera, no sentido físico, material? Você acha que Deus veio para fazer isso? É claro que a prosperidade, é claro que a sua mesa farta é uma bênção de Deus. Ele mesmo fala, se meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. Mas o melhor desta terra não é ainda a vida abundante. Porque qualquer pessoa pode comer o melhor desta terra desde que tenha dinheiro. E, claro, os ricos comem o melhor desta terra, mas os pobres comem o pior. E você acha que Deus é injusto para dar aos ricos o melhor desta terra, ricos pecadores, iníquos, e aos pobres da miséria? Você acha que Deus faria isso? Será que isso é permissão de Deus? Então Jesus, numa linguagem muito popular, muito fácil de entender,
Ele fala, eu vim para trazer vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele frisa, vida com abundância. Mas até que ponto? Qual é o limite dessa vida abundante? Qual é o limite da vida com abundância? Bem, o limite é você ter tudo que os seus olhos veem, é você ir para o shopping, comprar tudo que você acha bonito, tudo que é bom, tudo que é gostoso. Você acha que vida com abundância é você viver num castelo? Por exemplo, Salomão viveu num castelo dele. Salomão tinha uma vida regaladíssima. Os ricos de hoje, os poderosos, que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro, dinheiro que se eles gastarem todo dia mais de $1 milhão, eles não vai fazer falta amanhã, porque eles vão ter mais e mais e mais e mais. A verdade é essa. A vida com abundância que Jesus veio trazer para o seu povo, para os que nele creem, não tem limite. E não se limita a uma vida mesquinha aqui nesse mundo, hipócrita, uma vida de desgraça. Qual é a pessoa, qual é o ser humano que, digamos, raciocinando, que tem tudo aos seus pés, é capaz de esquecer daqueles que estão passando fome, necessidade, etc, etc. Eles sabem, os ricos sabem, mas eles estão um pouco se incomodando porque eles sabem que tem tudo e que o melhor está nas mãos dele, mas não é o melhor. Eles podem ter o que eles quiserem, por enquanto, só por enquanto, que foi o caso de Salomão. Você sabe qual foi a grande frustração de Salomão? É muito legal. Se você ler o livro de Salomão, Cantares de Salomão, você vai ver. Ele diz assim, olha, dura coisa, em outras palavras, dura coisa é você construir um império. Olha, eu plantei vinhas, eu plantei isso, eu plantei jardins, tudo que a minha alma queria, eu tinha na minha mão. Mulheres, riquezas, ostentação, sabedoria, tudo eu tinha. Mas, no final das contas, tudo que eu tinha, eu vou deixar por aí e outros vão tomar posse. Essa era a frustração de Salomão. Mas não é a frustração daqueles que seguem, que servem ao Deus vivo, que creem no Senhor Jesus de forma real, verdadeira, que entregam suas vidas, que dependem dele. Não, não é. Positivamente não é. Você que está me assistindo nesse momento, há de convir o seguinte, você não tem quase nada, você vive num pouco, um pouquinho que Deus lhe tem dado, mas esse pouquinho tem sido suficiente para você, não é? Você fica sossegado, porque você come, você bebe, você dorme, você tem onde dormir, enfim, você tem uma vida pautada nos limites bem limitados, mas você tem sobretudo a paz. A Bíblia fala, próprio Salomão diz que melhor é um pouco com paz do que uma grande montoeira de riquezas desassossegada. E a pessoa desassossegada. Quer dizer que a vida abundante não se trata, a vida abundante que Jesus propõe não é simplesmente você comer o melhor desta terra, viver bem. Ele trouxe a vida com abundância
para toda a eternidade, não por 70, 80, 90, 100 anos. Não. Você vê, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a elasticidade, a mobilidade, ela vai se tornando cada vez mais limitada. E pouco a pouco ela vai se encurvando, pouco a pouco ela vai descendo ao túmulo, porque esse é o fim de todos nós. É o fim de todos nós, o túmulo. Mas a vida abundante sobrepuja o túmulo. A vida com abundância não termina nunca, não tem túmulo para aqueles que têm no Senhor Jesus o seu único Senhor e Salvador, que colocam toda a sua força nele, que colocam toda a sua vida, toda a sua esperança, toda a sua convicção nele. É o que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte de vida eterna. Então a proposta de Jesus é uma vida com abundância, mas por toda a eternidade. Não tem morte, não tem doença, não tem enfermidade, não tem pandemia, não tem parentela, não tem ninguém. É você e Deus, Deus e você. É algo pessoal que você vai viver por toda a eternidade. Eu tenho a minha família, amo os meus filhos, amo o meu trabalho, amo tudo que eu faço, mas não tem comparação, minha amiga, meu amigo, da grandeza de Deus, da imensidão, da abundância de vida que Deus tem me dado, que está dentro de mim, que ninguém pode roubar, ninguém pode tocar, ninguém, porque isso foi Deus que me deu. E é o que Ele deu para você também. Ele dá para todo mundo, tanto para os ricos quanto para os pobres. Só que os ricos não querem essa riqueza. Os ricos são assim, eles têm que ver para crer. Já o pobre não, o pobre crê, é mais humilde, é mais simples e crê na palavra de Jesus, e então ele recebe, e o que ele recebe, de acordo com a sua capacidade de administrar o seu quinhão, a sua bênção. Então Deus lhe dá na medida certa, para que ele não venha se ensoberbecer, para que ele não venha se orgulhar, para que ele não venha se perder, que é o que acontece com muitos que têm sido abençoados, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Têm prosperado muito. Quando eram pobres, eram humildes, eram simples, pessoas que consideravam os outros, que tinham respeito para com os mais velhos. Mas quando se tornaram ricos, viraram as costas até para Deus, porque acharam que a riqueza, que a grandeza, que a abundância de coisas materiais é capaz de fazê-lo eternamente assim. E não é, você sabe que não é. Quantos políticos que à beira da morte, desesperados, pediram ajuda. Quantos famosos que perdem a vida estupidamente, ainda crianças. Não é isso? Quantas pessoas que ganharam sucesso, tiveram sucesso enorme. Por exemplo, esse rapaz MC Gui, se eu não me engano o nome dele, mas ele viveu 23 anos, tinha ostentação, tinha riqueza, tinha tudo. Mas, olha só, o que aconteceu com ele? Jovem, sucesso, um caminho pela frente maravilhoso, mas que ia terminar. É um caminho que tem fim. Acabou o fim dele chegando mais cedo, prematuramente. 23 anos, é uma vida, né? Pois bem, muitas pessoas não conseguem enxergar a abundância de vida que Jesus veio trazer para nós. Então a vida com abundância, ela vai além do limite, vai além da morte, ela vai por toda a eternidade. Você acha que Deus
Você acha que Jesus veio aqui, morreu por nós para que a gente tivesse uma vida com abundância nessa terra? Só nessa terra? Não tem cabimento isso. Isso é muito pequenininho, isso é muito pouquinho, isso é muito insignificante, isso é muito limitado. Porque com as riquezas que esse mundo oferece, vêm os problemas, vêm os aborrecimentos, as depressões. Por isso que muitas pessoas que tiveram rios de dinheiro acabam se suicidando porque tudo que elas têm não conseguiu vencer a sua tristeza, agonia, o seu vazio dentro do peito. Mas quando Jesus traz vida com abundância, é por toda a eternidade. E essa vida com abundância, essa riqueza incalculável, inimaginável, só quem provou, só quem tem, sabe o que tem. Pode avaliar o que tem, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele é a própria abundância. E porque o Espírito Santo é eterno, é Deus eterno, é o Senhor Jesus eterno, dentro de nós, então não há limite para nós. Não há limite para nós. Não há limite para você, minha amiga e meu amigo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala, vós limiteis ou limitais a vossa visão, o vosso entendimento, a conquista. Você limita, que a gente limita por causa do nosso sentimento, por causa do nosso coração. O nosso coração é uma trava, é um verdadeiro inferno dentro de nós, porque ele sente, ele faz a gente sentir e dá vazão aos sentimentos. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é mais cabeça, ela é racional, ela é inteligente, ela tem sabedoria, ela tem conhecimento, ela tem Deus, o Todo-Poderoso dentro de si. Ela se torna vaso de barro, mas com o ouro puríssimo dentro de si. Isso é que é vida com abundância. E quando ele vem, o que mais é marcante quando ele vem, na riqueza que ele nos dá, é a paz. É a paz. Quantas pessoas estão falando nesse momento, ou melhor, pensando, bicho, é mesmo. Eu daria tudo que eu tivesse, que eu tenho, por um pouquinho de paz. É ou não é? Tudo. Quando a pessoa não tem paz, é a alma que grita, que clama, que pede socorro. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, essa alma é saciada. Essa alma é saciada para toda a eternidade. Não há morte, não há túmulo, não há um futuro simplesmente aqui na terra. Há um futuro eterno, reservado para aqueles que verdadeiramente foram batizados com o Espírito Santo. Talvez você seja uma daquelas pessoas cristãs que você entregou a sua vida para Jesus no altar, você tem feito seus votos, tem vivido uma vida assim, regrada, limitada, simples. Você tem uma vida razoavelmente abundante, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Ainda falta alguma coisa em você. Você sente que falta alguma coisa. Parece que você está comendo degustando uma bela picanha, mas está faltando sal. Está faltando um pouco de sal. Ou talvez a picanha esteja salgada demais. Então, sabe, é gostosa, mas desce quase que empurrado goela abaixo. É ou não é? Fala a verdade. Talvez você tenha vivido uma vida cristã assim, pautada apenas nas promessas de Deus, mas você não tem vivido a maior das promessas, que é o Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo,
não é apenas uma convicção, não é apenas um estado de espírito, um estado de paz momentâneo, não. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a grandeza de Deus dentro de você. O Espírito Santo é a glória de Deus dentro de nós. Então, quando ele vem, quando o Espírito Santo vem, a glória de Deus passa a se manifestar através de nós. É isso que é o Espírito Santo. Essa glória não permite que a pessoa viva em depressão, tristeza, angústias, ansiedades, porque a glória é maior. A abundância de Deus dentro de nós é maior do que todos os problemas que nós enfrentamos. É verdade, minha amiga. Essa é a vida com abundância que Jesus prometeu, e por toda a eternidade. Por isso que Paulo chega ao ponto de falar: Senhor, para mim o morrer é lucro. É lucro. Eu digo também, para mim morrer é lucro. É lucro. O dia que nós partirmos, vai ser um dia de festa. Não aqui na terra, mas lá no céu. Eu vou ser recebido com festa. Por quê? Porque eu sei que aquele que está em mim, que vive em mim, ele viverá eternamente e vai me conduzir até os seus pastos verdejantes por toda a eternidade. Vida com abundância. Então, amiga e amigo, às vezes a pessoa peca porque os seus olhos estão mais focados nas riquezas desse mundo, no poder desse mundo, nas luxúrias desse mundo, no louvor das pessoas desse mundo. As pessoas gostam de louvor, as pessoas gostam de bajulação, as pessoas gostam que puxem o saco dela. Essa é a realidade. As pessoas gostam de afago das outras pessoas, gostam de elogios. Você está bonita, você está linda, você está... Elas ficam e se achando mesmo. Minha amiga, meu amigo, a vida com abundância que Jesus nos dá é infinitamente maior do que isso. Eu não tenho palavras, gostaria de tê-las, eu gostaria de falar, mas dentro dos meus limites a gente tenta passar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Eu gostaria de dar tudo, mas eu sou limitado. Minha amiga, mas Jesus, quando vem sobre você, quando ele desce sobre você, na pessoa do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, então esse Jesus faz fluir a vida por toda a eternidade. E a paz, a segurança, a certeza, a convicção. Há lutas, as lutas não terminam. Enquanto nós estivermos nesse mundo, as lutas nunca vão terminar. Mas depois que a gente passa desse mundo, aí é só correr para o abraço, como diz o outro. Entendeu? Bispo, mas o que é que eu faço para receber o Espírito Santo? Você tem que buscar. Você tem que buscar. As pessoas, as multidões vinham atrás de Jesus, não para receberem vida, mas para receber o quê? Pão e peixe. Por isso que as multidões seguiam Jesus. Os 10 leprosos todos foram curados, mas somente um reconheceu que o Senhor, o Salvador, estava ali e foi salvo. Os outros 9 foram cuidar de suas vidas. E assim é. Na Igreja Universal vem muita gente, a maioria das pessoas vem em busca de sucesso, de dinheiro, de saúde, em busca de soluções pessoais, em busca de um novo casamento. Tudo bem, você pode vir buscar, você deve lutar, mas o que nós estamos falando é que, primeiramente, você tem que ter o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo, aí sim, você vai viver na abundância, você vai ter fartura aqui na terra e no céu, nem se fala, nem se pode imaginar. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha conduzi-la, de forma que você não fique em dúvida com respeito a nada do que está escrito na sua palavra. Deixa eu falar para vocês algo que é extraordinário, magnífico. Se você é aquela pessoa que é temente a Deus, se você é temente a Deus, quem é temente a Deus, procura fazer o bem. Quando a pessoa não teme a Deus, ela faz o mal. Quando a pessoa teme a Deus mais ou menos, ora ela faz o bem, ora ela faz o mal. Nós vamos ver a história da igreja cristã, a igreja no geral, a igreja composta de tantos virgens prudentes quanto virgens loucas. Essa igreja, você pode ver com clareza no Velho Testamento. Desde o início, lá de Gênesis, você vai ver a história da igreja primitiva, digamos assim, entre aspas, no povo de Israel. Porque o povo de Israel ele foi liberto lá do Egito, era escravo lá no Egito. Você sabe disso. E é interessante que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e passou durante 40 anos, uma geração inteira, ele passou pelo deserto. E nesse deserto, quem conduzia o povo? Era Moisés, claro que era Moisés. Só que, durante o dia, havia coluna de fogo para dar a direção aos filhos de Israel. Aquela coluna de fogo, melhor dizendo, durante a noite e durante o dia, uma coluna de fumaça, espessa de fumaça, aquela coluna era o Espírito Santo. Aquela coluna que o povo de Israel viu, aquele povo que saiu do Egito, viu os milagres, o poder de Deus, as 10 pragas no Egito. Aquele povo viu a água sair da rocha. Aquele povo viu o maná cair do céu. Aquele povo viu cordonizes vindo, quer dizer, carne no meio do deserto. Aquele povo viu o Espírito Santo em forma de fumaça durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Ele viu, quer dizer, um povo que foi dirigido pessoalmente por Deus. Só que aquele povo tinha Deus, digamos assim, diante de si. Ora, o que é a igreja do Senhor Jesus hoje? É a mesma coisa. O povo tem visto milagres, o povo tem participado de milagres extraordinários. Você está me assistindo, com certeza deve ter tido um milagre na sua vida. Eu tive um milagre na minha vida, todos nós. Só que, da mesma forma como aquele povo de Israel foi rebelde, mesmo tendo visto Deus em forma de fumaça ou de fogo, em forma de milagre, ele viu. Mas aquele povo se manteve rebelde. Tanto que Deus não deixou ninguém daquela geração que saiu lá do Egito entrar na terra prometida. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Moisés viu a terra de longe, mas não pôde entrar porque ele duvidou da palavra de Deus. Então, amiga e amigo, você veja que aquele povo que tinha visto tantos milagres, tantas maravilhas,
ainda assim não creram. Ainda assim temeram mais os seus inimigos, mais as situações adversas do deserto, do que propriamente aquele que o havia tirado lá do Egito, da escravidão. A mesma coisa se repete na igreja de hoje. Então, na igreja de hoje, nós temos as virgens loucas e temos as virgens prudentes. Quem são as loucas e quem são as prudentes? A prudente a gente já sabe. A prudente pensa, usa a fé com raciocínio, usa a fé com inteligência, usa a fé com o raciocínio, com a razão. Não vai seguindo freneticamente a palavra de Deus sem pensar, não. Povo, nós vemos a palavra de Deus, mas cabe a cada um de nós segui-la, obedecê-la ou não. Mesmo tendo visto milagres, muitas pessoas, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, que dizem crer em Deus, são como as virgens loucas. Elas não temem a Deus. Por quê? Porque têm uma fé fanática. Sabe o que é fé fanática? Fanatismo vem justamente disso. A pessoa não pensa. A pessoa não pensa. A pessoa segue cegamente uma fé. A fé cega é o fanatismo. O fanatismo vem justamente disso. Eu creio que essa palavra cai bem, porque é o fenatismo. O fenatismo é a fé aliada, associada com sentimento. E Deus não é sentimento. Deus tem sentimento, ele tem alma, mas ele é a palavra. E ele deu para o seu povo a palavra. A palavra é para a gente pensar, usar, raciocinar, pesar, avaliar e então obedecer ou não. Isso é uma questão pessoal, individual. Cada um tem que fazer por si. Eu não posso pensar por você e nem você pode por mim. Eu tenho que pensar por mim. Então, Deus é inteligência, sabedoria, é discernimento, é conhecimento, é temor. Deus não é emoção, não é sentimento, não é oba-oba. Deus é razão, é racional. Ele deu a palavra dele para o povo de Israel. Mesmo vendo os milagres, ainda aquele povo se tornou rebelde. E isso tem sido ao longo de toda a história do cristianismo, porque nós começamos lá atrás, quando Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão e dele fez uma nação, a nação de Israel. Então, amiga e amigo, quando falamos a respeito do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, é porque não é uma coisa, uma opção. A minha doutrina, eu não preciso disso, porque eu já tenho. O Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, para com o povo de Israel no passado, ele estava do lado, digamos assim. Quando Deus fez o tabernáculo, ele mandou construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? No meio do povo de Israel. A Arca da Aliança, hoje nós sabemos que é o Espírito Santo. Essa Arca da Aliança, que ninguém sabe mais, ela está perdida, não sei onde está, ninguém sabe onde está. Hoje, essa arca está dentro de cada um de nós. Você que recebeu o batismo com o Espírito Santo, você tem a Arca da Aliança dentro de você. É o selo de Deus, é a marca de Deus. Você é o próprio templo do Espírito Santo. Deus não habita em casas feitas pelas mãos dos homens. Então não se apegue a templos, como os discípulos que achavam o templo uma maravilha, etc. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então quem anda na base do sentimento vai ficar olhando e admirando as pedras, mas as pedras
vão desaparecer. E a vida da pessoa também. Agora, quando a pessoa pensa nas palavras de Deus, agora Deus, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de nós. A arca da aliança está dentro de mim, dentro de você, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que nasceu da água, é do Espírito Santo. Você nasceu do Espírito Santo, Deus está dentro de você. Tão forte isso, mas tão forte, que Jesus ensina os seus seguidores, os que seguem a sua palavra, que podem dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Você pode falar com Deus pessoalmente. Você não precisa de ninguém para chegar até Ele, porque Ele está aí dentro de você. Você é o templo do Deus vivo. Ele está aí dentro de você se o Espírito Santo está em você. Como Paulo fala. Ele fala. Ele disse assim: vós, porém, falando para os cristãos de Romanos, lá em Roma, para os cristãos romanos, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quer dizer, você, eu, os que creem de fato, que têm o Espírito Santo, os que nasceram do Espírito Santo, nós estamos no Espírito Santo, vivemos no Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em nós. Vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é, aí ele deixa essa dúvida, se é, essa questão, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, o Espírito Santo agora não anda do lado, não anda como coluna de fogo, nem de fumaça, não. O Espírito Santo não é uma arca física, o Espírito Santo está dentro daqueles que foram selados com o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, quer dizer, no sentimento. Vocês não andam mais na base do sentimento, do que você não vê para quê. Você crê antes de ver. Essa é a realidade. Então você não está mais na carne. Você está no Espírito Santo. Se é, ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós, habita, mora, vive dentro de vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem tem o Espírito Santo tem relacionamento, intimidade com Deus. Não vive na base do que o fulano falou, Beltrano, Cicrano, não. Vive na base do que Deus fala com ela através da sua própria palavra. É isso que acontece comigo e eu quero passar para você. Eu não quero que você fique na dependência de Bispo Macedo. Você não pode ficar na dependência da minha pregação, da minha palavra, nada disso. Você tem que viver na base da sua fé no Senhor Jesus que está dentro de você. E se ele não está dentro de você, você não pertence a ele. Ou é ou não é. Isso é extremamente importante para a sua fé, minha amiga. Eu sei que muitas pessoas que nos assistem, que nos acompanham, não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo. Por isso nós estamos falando. Você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, bispo, o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender. Você tem que negar a sua carne. Você tem que morrer para o mundo, morrer para as pessoas, morrer para o mundo, morrer para os seus entes queridos, para os seus familiares, para tudo e todos. Para que então você possa nascer de novo, nascer de Deus. E isso é obra do Espírito Santo. Quando a pessoa realmente morre para o mundo, aí o Espírito Santo vem. Não sou eu que dou o Espírito Santo. É o próprio Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É ele que batiza, mas ele sabe quem é virgem e quem não, quem é virgem prudente e quem é virgem louca. Então, as virgens loucas ficam do lado de fora. Elas batizam 1, 2, 3 vezes e não acontece nada. Por quê? Porque não se arrependeram, não enterraram as suas vidas
através do batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é uma atitude, é uma decisão pessoal que você decide. Eu me arrependo da vida que eu vivi, eu me arrependo das religiões que eu tive, eu me arrependo das filosofias, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado, eu me arrependo de ter nascido, digamos assim, embora que você não tenha culpa, mas você se arrepende desse mundo, e então você se rende, se entrega, dedica a sua vida para Jesus. Aí sim, aí o Espírito Santo vem sobre você. Quer dizer, é uma coisa muito íntima, pessoal, porque também quando o Espírito Santo vem, quando Jesus batiza a gente com o Espírito Santo, a gente tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós falamos ontem de Davi, que dançou, sambou não, mas ele bailou e saltou de alegria, porque a Arca da Aliança estava entrando na sua cidade. Ele estava trazendo a Arca da Aliança, que representava a Deus. Hoje, Deus não entra na gente através de uma representação, mas Ele mesmo, pessoalmente, o próprio Espírito, desce sobre a gente, faz da gente nova criatura, filho de Deus. Por isso, quando Jesus diz, quando orardes, vós orareis assim. Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. Quem pode chegar ao ponto de chamar Deus de Pai? Só quem é filho. Só quem nasceu de Deus. Eu sei que todo mundo pode falar Pai, porque é fácil falar. Mas o viver são outros 500. Só quem é filho mesmo sabe que o Pai ouve a sua oração. Eu lembro de uma das experiências que eu tive. Eu disse, meu Pai, na hora do aperto, da amargura, da tristeza, da angústia, na hora da dor, na hora do sufoco, na hora pior, de humilhação, de vergonha, perante os colegas meus, naquele momento eu me ajoelhei e eu disse, meu Pai, foi isso que eu falei, só isso. Eu não sabia nem o que falar, de tão arrasado que eu estava. Eu só falei, meu Pai. E quando eu falei, meu Pai, o gozo do Espírito Santo invadiu o meu ser e toda a angústia, tristeza, toda aquela decepção se transformou em gozo, alegria. Eu não esqueço dessa experiência. E isso foi na frente dos meus colegas, que eram pastores. Eu não era pastor, eu era apenas um obreiro. E, diga-se de passagem, um obreiro bem dos últimos. Mas o meu pai me ouviu naquele momento. Por quê? Porque eu tinha nascido dele, e ele sabia que quem estava falando com ele era um filho. Não era um bastardo, era um filho. Então, veja, quando a gente tem o Espírito Santo, por pior que seja a situação, as circunstâncias, os problemas, quaisquer que sejam as situações, a pessoa resiste. Ela passa pelo crivo do fogo, do deserto, o calor, o frio, pela fome. É isso que Paulo fala. Eu passei por isso, por aquilo outro. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem tem o Espírito Santo obrigatoriamente é um vencedor. Pelo menos o Espírito está ali para lhe dar a vitória. Eu creio nisso de todo o meu coração e é isso que eu passo para vocês, entendeu? Então vale a pena você abrir mão do mundo, abrir mão de família, abrir mão de tudo, das suas filosofias, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sonhos, projetos pessoais, abrir mão de tudo, colocar toda a sua vida no altar. E do altar vai vir o Espírito Santo. A arca vai entrar dentro de você e viver dentro de você. Não vai ficar do lado, não.
vai ficar dentro de você. Isso é muito glorioso. Então, quem tem a arca dentro de si, ou seja, quem tem o Espírito Santo dentro de si, não precisa ficar mendigando oração. Bispo, ora por mim, bispo. A gente entende, a gente compreende, a gente ora, a gente dá o que a gente tem para dar. Mas Deus nos libertou. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe para mim, minha amiga, meu amigo, estou tirando os óculos. Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade, que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus, que é Jesus, vos libertará. Eu fui liberto da religiosidade, eu fui liberto das emoções religiosas, eu fui liberto do fanatismo, ou melhor, do fenetismo religioso. Eu fui liberto. Então, eu quero que você, no mínimo, tenha isso, para que você venha ser o templo do Deus vivo. É como o apóstolo também aqui diz o seguinte, olha só. Ele diz assim: não sabeis vós, agora está falando para a igreja de Corinto, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar? Não. Isso aqui faz encerrar o assunto. Preciso falar mais? Não, não há necessidade. Não sabeis vós, quando a pessoa não é, ela não sabe, mas quando ela é, ela sabe que é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro dela. Quer dizer, você, eu, nós que recebemos o Espírito de Deus, somos o templo de Deus, somos a igreja viva de Deus. São esses que são as virgens prudentes, que ouviram a palavra e se entregaram a ela e vivem através dela e por ela. Jesus disse que me ama, guarda a minha palavra. Então, quando você receber o Espírito de Deus, você vai perceber, vai sentir, aí sim você vai sentir que dentro de você tem um tesouro inesgotável. E não há morte, não há vida, não há problema, não há dificuldade. Nada neste mundo pode derrubar a gente quando o Espírito de Deus está dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Agora, preste atenção, não é porque você sabe, conhece a Bíblia, que naturalmente, obrigatoriamente, que o Espírito de Deus está em você. Não. Você tem que ter uma experiência com Ele. Isso é entre você e ele e você. Não é pelo conhecimento, porque o diabo conhece bem a Bíblia mais do que qualquer um de nós. E não deixa de ser diabo. Mas você tem que ter essa experiência, ter o Espírito de Deus dentro de você. E quando você o tem, não há dúvida. É o que o apóstolo Paulo também fala. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E depois ele fala, aquele que se une a Deus, ao Espírito Santo, é um espírito com ele. Isso é muito forte, isso é para depois. Mas fique certo disso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis disso? Se não sabe, então corra atrás, enquanto está viva, enquanto está tomando conhecimento da palavra de Deus. E é isso que significa pegar o azeite, para não deixar a lâmpada
a lâmpada da fé, do Espírito, a se apagar dentro de você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que todo santo dia, durante essa semana, há batismo nas águas, por imersão. Se você quiser, qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós teremos lá alguém preparado para recebê-la. Não importa se você é da igreja A, B ou C. Se você é de Deus e quer se batizar, então corra atrás. Quer enterrar a sua velha natureza e ser participante da natureza divina? Então você tem que enterrar o seu passado com tudo que ele tem carregado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe de forma abundante a sua vida. Seja Ele a glória, esteja a glória dele sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que ontem, meditando, o Espírito Santo falou claro, muito claro, com respeito à nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso falar, na nossa vida diária, cotidiana, e que faz a diferença na vida dos que vencem, daqueles que não vencem. Jesus disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. O que nós entendemos com essa passagem? Bem, esse ensinamento precioso de Jesus diz respeito à nossa palavra, o nosso pensamento, que a nossa palavra sai do nosso pensamento, do nosso coração. Então, o que nós falamos é justamente aquilo que está dentro de nós. O que você fala é o que está dentro de você. Então, quando a gente fala, a gente mostra o que há dentro de nós. Mas não é só isso, não. A nossa conduta, sobretudo, tem muito a ver com esse ensinamento que o Senhor Jesus nos dá. Não há como você andar, neste mundo entre as ondas do sim e do não. Não há como você ficar entre o sim e o não. Ou é sim ou é não. Por isso Jesus disse: seja a tua palavra, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Quer dizer, a nossa palavra tem que ter um objetivo. Ou é sim, ou é não. Ela tem que concluir com o sim ou com o não. Porque o que passa disso é do mal, é do diabo. Olha só, presta atenção. Como é que a gente pode viver o dia a dia sempre falando o sim ou não, definindo a nossa vida, definindo o nosso coração, a nossa mente, definindo o nosso procedimento, o nosso comportamento, sim e não. Como que nós podemos viver dentro deste plano que o Senhor ensinou para os seus discípulos? Ele diz assim: seja, porém, o vosso
falar. Seja, porém, o vosso falar. Quer dizer, o que nós falamos tem que ter uma definição. Tem que ser determinado. Tem que ser aquilo. Sim ou não. Não podemos ficar entre dois pensamentos. Não podemos ficar entre o sim e o não. Porque isso é do mal. Mas como é que eu posso proceder assim, ô bispo? Às vezes a gente fica em dúvida e fica, olha, eu não sei, não é, mais ou menos, vamos ver. Não, você tem que definir. Se você não sabe se é sim ou se é não, então você fica calado. É um segredo. Muito legal isso. Porque se você falar alguma coisa que gere dúvida, então é claro que você está em dúvida. Você mostra que está em dúvida dentro de si. Olha só. Ele diz, então, qual é o segredo? Qual é o segredo para a gente se definir? A gente tem que estar vigiando todo o tempo, não é? Vigiando todo o tempo a nossa palavra, a nossa resposta. Se a gente não sabe se é sim, se é não, então a gente fica calado. Mas se a gente fala, se a gente pronuncia o sim e deixa entender que também pode ser o não, então mostra que há uma dúvida dentro da gente. Então Jesus disse assim: o vosso falar seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Quer dizer, nós quando nós falamos, nós determinamos, nós profetizamos. Então, se você confessa uma coisa que é ruim, então é aquilo que você confessou. Se você confessa aquilo que é bom, é aquilo que você confessou. Porque você determinou, você falou, é assim. Em nome do Senhor Jesus, eu serei abençoado. Em nome do Senhor Jesus, eu vou receber o Espírito Santo. Você não pode dizer, eu estou fazendo minha parte. Quer dizer, deixa a entender que se Deus não fizer a parte dele, você vai ficar chupando o dedo. Mas se você tem segurança, você está seguro de que Deus vai fazer a parte dele, que ele vai fazer justamente aquilo que ele prometeu que faria, então assim será com você. É interessante porque isso mostra uma fé inteligente. Quem crê não fica entre o sim e o não. Quem usa a fé com inteligência não fica entre o sim e o não gagueja. Já está seguro daquilo e acabou. Se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, paciência. Nós não podemos falar o sim e o não ao mesmo tempo para tentar agradar gregos e troianos, ou agradamos aos gregos ou aos troianos. Ou nós agradamos a Deus ou não agradamos a Deus. Então nós temos que agradar a Deus. Porque nós agradamos a Deus, então nós temos que ter uma definição no nosso comportamento, na nossa palavra. Por isso que é bom seria conveniente a pessoa se excluir do meio incrédulo. Aqueles amigos, aquelas pessoas, até parentes mesmo que estão naquela incredulidade, você se manter o mais, digamos assim, calado possível nesses momentos, para que o que você falar não venha prejudicar a si próprio.
Você não seja prejudicado pela sua palavra. Porque, você sabe, o incrédulo irrita, né? O incrédulo é como casca de ferida, conforme nós falamos outro dia. Casca de ferida. Então, ele quer pegar você em alguma falta, em alguma palavra, para torcer aquela palavra e levar você a ficar confuso ou em dúvida. É isso que é o objetivo do diabo. O diabo trabalha com a dúvida. Assim como Deus trabalha com a fé, com a palavra de fé, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Você tem acompanhado aí Gênesis, você verifica que o diabo está sempre dando um conselho aparentemente bom, mas ele, no conselho dele, por trás do conselho que ele dá, o diabo carrega uma dúvida, ele deixa uma dúvida. Pode verificar na novela. Toda vez que o diabo falar, você preste atenção, ele lança uma dúvida. E quando a pessoa não está definida em si mesma entre o sim e o não, ela acaba aceitando aquela palavra, aquele conselho de dúvida, e ela acaba se machucando, ela acaba se destruindo, porque o justo vive pela fé, o justo não vive pela dúvida, o justo não vive pelo medo, o justo vive pela fé, pela certeza, pela convicção pessoal. Não é pela certeza dos outros, não. É a certeza dele próprio. É assim que a pessoa é justificada diante de Deus. Então, nós que eu digo que vivemos na fé, pela fé, de fé em fé, nós temos que estar sempre definidos entre sim ou não. Se é sim, é sim. Se é não, não. Pronto, acabou. Pronto, acabou. É isso. Se você, por acaso, você disse o sim e deu errado, não se preocupe com isso, você está obedecendo a palavra de Deus. No final vai dar certo. Se você disser o não e der errado, não se preocupe, porque Deus está vendo a sua sinceridade e o seu esforço em querer obedecer a sua palavra. Mas uma coisa é certa, se você diz o sim, ou se você diz o não, ou um ou outro definitivamente, então você começa a se aprimorar na fé, desenvolver a sua salvação. Porque a salvação, a gente tem que desenvolvê-la. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. E isso leva tempo, você vai tendo que aprender os primeiros passos. Você tem que aprender a fé. Eu aprendi a usar a fé quando tinha 19 anos. Hoje eu estou com 76, faça as contas. 57 anos. Então, 57 anos que eu venho aprendendo. Muitas vezes eu disse o sim, na certeza que era o sim, mas depois deu errado. Mas mesmo dando errado, aquele erro que eu cometi se tornou em acerto. Mas muito bacana isso. E quando eu disse não, e depois, puxa, eu falei não e me prejudiquei, ou por acaso prejudiquei outros, aquele não trouxe a justiça de Deus. Fez com que acontecesse exatamente como eu gostaria que tivesse acontecido. É assim, é como o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz assim, que e se a nossa, olha, presta atenção, Paulo faz a pergunta, e se a nossa injustiça, promove a justiça de Deus? For causa da justiça de Deus. Então, é um outro assunto.
Mas cabe aqui esse assunto. Por exemplo, eu cometo uma injustiça, mas aquela pessoa que foi injustiçada, ela foi injustiçada por mim, então Deus vai pegar aquela injustiça que ela foi vítima, que aquela pessoa foi vítima, e vai torná-la em justiça. Nós podemos ver isso na própria Bíblia, porque você verifica lá no caso de Jacó e Esaú, Esaú era o primogênito por direito. Jacó nasceu depois. Então a bênção da primogenitura, que significa a unção de Deus, a autoridade de Deus sobre o Esaú, não veio. Por quê? Porque Esaú, tinha desprezado a sua primogenitura. Mas Jacó já tinha mentido, tinha enganado. Jacó enganou seu pai, aproveitou que ele estava velho, que ele estava já cego, e juntando com a sua mãe, os dois planejaram pegar a bênção da primogenitura. Isso era justo? Não, não era justo. Era uma injustiça que os dois tinham cometido. Porém, aquela injustiça foi a vontade de Deus, porque Deus tornou aquela injustiça em justiça, justamente porque o caráter de Esaú era mau diante dos olhos do Senhor. Então você vai ver isso ao longo da história da humanidade. Deus transformou a injustiça humana em justiça. Ele fez, mas não para o que fez a injustiça, mas para aquele que sofreu a injustiça. Eu lembro, aconteceu comigo várias vezes, quando eu fui injustiçado, eu fui colocado para escanteio. Mas eu não fiquei correndo atrás de justiça. Não, eu sabia que Deus era comigo, isso era o suficiente. Então eu me mantive firme na fé, eu não fiquei lamentando, choramingando, confessando derrotas. Eu não fiquei falando mal do fulano, do Beltrano. Ele me injustiçou, ela me injustiçou. Poxa, não. Eu mantive a minha fé firme no meu Senhor. Eu nem sabia desse versículo que nós encontramos em Romanos, se eu não me engano, quando Paulo diz: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Então, todas as injustiças que eu sofri daqueles meus irmãos e irmãos e amigos se tornaram injustiça. Tudo aquilo acrescentou na minha vida, porque Deus mais tarde fez justiça. E eu estou aqui. Então, fazem 57 anos que nós vimos lutando, quer dizer, participando dessas injustiças. Então, eu sei o que é isso. O pastor que é fiel, é leal a Deus, que trabalha, que serve a Deus, ele não está servindo a Igreja Universal do Reino de Deus, ele não está servindo ao homem, ao bispo Macedo, ele não está servindo ao bispo que cuida dele, não, ele está servindo ao Senhor Jesus. Se ele se empenha em fazer o melhor para Deus, o próprio Deus vai defendê-lo se por acaso ele vier a ser injustiçado. O próprio Deus, você também. Quando você for injustiçado ou injustiçado, não fica choramingando no colo de ninguém, não fica buscando comiseração dos outros, não. Aguente firme, porque Deus vai honrá-la, Deus vai honrá-lo, Deus vai fazer justiça, você vai ser exaltado, e aquela pessoa que fez injustiça com você vai ficar envergonhado porque ele fez injustiça ou ela fez injustiça com uma pessoa
que era marcada por Deus. Então, o nosso comportamento, o nosso caráter tem que ter essa fé, esse tipo de fé. É fácil, bispo? Não, não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não falaria que a porta do céu é apertada, é estreita. Ele não falaria que são poucos que acertam com ele. Ele não falaria que, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, né, em algumas traduções, mas na tradução original fala por violência. Quer dizer, nós temos que violentar a nós mesmos para que tomemos posse do reino de Deus. E uma das violências que nós sofremos são as injustiças. Injustiças. Por exemplo, em Angola, nós estamos sofrendo injustiças horrorosas, absurdas. Assim, a olhos vistos, todo mundo está vendo isso, só não enxerga o governo de Angola. Mas Deus é justiça. Ele vai aproveitar tudo aquilo que o povo dele está sofrendo e vai honrá-lo, vai justificá-lo, vai exaltá-lo. E os que cometem essa injustiça vão pagar, vão sofrer as consequências, se já não estão sofrendo. Então, amiga e amigo, porém, Jesus disse, seja o vosso falar, o vosso confessar, o vosso pronunciar, sim, sim, não, não. Eu poderia entender isso, seja o vosso pensar, seja sim, sim, não, não. Seja o seu procedimento, seu comportamento, sim, sim, não, não. O que passar disso, diz ele, é procedente do mal. Tá bom? Amanhã falaremos mais a respeito desse assunto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, todos, e que Ele venha contemplar a todos com o seu Santo Espírito, para que todos possam ouvir e entender a sua palavra, para ser encorajado, para ter a fé de praticá-la. Somente quando o Espírito Santo fala, a gente tem coragem para colocar em prática a sua palavra. É óbvio que isso depende da fé, da sua fé, da nossa fé. Cada um tem a sua própria fé. Mas fé em quê? E como essa fé se opera? Como ela funciona na prática? Bem, nós temos aí muitos exemplos na Bíblia de pessoas que sequer tinham conhecimento da existência de Deus. Eram idólatras. Por exemplo, Abraão, ele foi um idólatra antes de ouvir a voz de Deus. E veja como é bacana, como é extraordinário, e como você que está sofrendo, passando por dificuldades, e você olha para baixo, você olha para as circunstâncias, você olha para a sua dor, você sente a sua dor, você sente a sua perda, você sente fisicamente todo o mal que existe neste mundo. E é difícil a pessoa olhar para o alto. É difícil, enquanto ela está no meio da tempestade, no meio do vendaval. É muito difícil. Porém, quando Deus fala, e Ele fala
em especial para aqueles que estão passando por momentos difíceis. É a forma que Deus, penso eu, encontrou para falar com a gente, porque na hora da dor, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora das perdas, a gente fica desesperado, olhando para baixo, olhando para as circunstâncias, mas a gente fica como se no fundo do poço. E Deus espera que nós olhemos para o alto, para a boca lá em cima do poço e possamos gritar e chamá-lo e pedir: ó, tem misericórdia de mim. Essa é a forma que Deus fala com a gente. Dificilmente alguém é chamado numa boa, estando bem, porque quando o ser humano está bem, ele nem quer saber de Deus. Então, quando ele chega a estar no desespero, ele procura qualquer coisa, qualquer beco, qualquer porta, qualquer solução. Vai no bruxo, vai na sorte, vai ler mão, vai depender dos astros, vai ler horóscopo, enfim, ele faz das tripas coração, qualquer coisa para falar para ele fazer, ele faz, porque ele quer se livrar daquele problema, daquela situação. E Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, ele fala exatamente quando as pessoas têm juízo e o invocam, pelo menos dizendo: ó, meu Deus, ó Deus, se o Senhor existe, eu tenho visto gente falando que no fundo do poço chegou ao ponto de dizer: se você existe, me dá uma prova que existe, me tira dessa situação, aí eu vou acreditar em ti. Pois é. E Deus se manifesta, porque Ele quer um clamor sincero, que saia do fundo da alma, algo que realmente exprima a situação, o desespero, o afogamento, digamos, sufoco. Então, ele diz assim, ele diz para todos, sem exceção: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Então ele sabe que no meio dessa multidão, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas, existem aquelas que buscam a justiça, mesmo não conhecendo Deus. Abraão era idólatra, mas ele era um homem justo. Ele buscava viver de acordo com a justiça que ele conhecia. E por isso Deus se revelou para ele, que Deus falou com ele. E ele mesmo, Deus, fala: olhai para Abraão. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Tudo que a gente quer é isso. Tudo que o ser humano quer é ser como Abraão. Ser chamado, abençoado e multiplicado. Todo mundo quer isso. Só que Deus fala, na sua palavra ele fala com todos. Quem tem ouvidos ouve, quem não tem. Mas ele fala com todos. Mas quem, na verdade, se interessa em ouvir a voz dele? As pessoas sinceras. As pessoas que são sinceras. Não importa se são idólatras, não importa se são pecadoras,
Não importa se são sujas, não interessa as circunstâncias, não interessa nada. Mas se a pessoa é sincera, é transparente, mesmo que seja estúpida, mesmo que seja agressiva, mesmo que seja o que ela tem sido, não importa. Mas quando a pessoa é sincera, a pessoa sincera é aquela pessoa que é verdadeira, só isso, que é o que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Eu sou a verdade. Quem me segue anda na verdade, vive na verdade. E é óbvio que essa verdade vai guardar a pessoa do mal, porque é a verdade. A verdade é de Deus. Deus é a verdade. E quando a pessoa é verdadeira, é sincera, não tenta ser como aquele religioso que subiu para fazer sua oração lá no templo. Jesus fala, ele orou de si para si mesmo. Ó Deus, olha, graças te dou porque eu não sou como aquele pecador publicano ali, não. Eu não sou como ele, não. Eu faço jejuns, eu dou os meus dízimos, eu faço as minhas orações. Enquanto o pecador, o injusto, não ousava nem levantar a cabeça, mas batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, disse Jesus, foi justificado, foi aceito. A oração dele foi aceita, enquanto a do outro não foi aceita. Então, amiga e amigo, esse é o caráter de Deus. Ele trabalha com a pureza, com a verdade. Ele trabalha com a sinceridade. Você sabe o que é a palavra sincera? A palavra sincera quer dizer sem cera. É isso. Vem daquela... Quando eles faziam, o oleiro fazia o vaso e depois que colocavam lá no forno, alguns vasos rachavam e outros saíam direitinho. Então, aqueles que eram rachados, para não jogar fora, eles colocavam cera nas rachaduras e depois pintavam. E aí ficavam todos iguaizinhos, perfeitos, aparentemente. Mas não, havia aqueles pintados que eram com cera. Quer dizer, eram para tapear o comprador. E o comprador, obviamente, não sabia como vai identificar um do outro. Então, mas Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Ele busca as pessoas que buscam a justiça. Quem busca a justiça é sincero. Os sinceros querem a coisa correta, certa. Eles querem, às vezes não fazem, mas eles desejam, têm essa intenção. Então Deus viu em Abraão essa pessoa sincera, embora idólatra. E quando Deus o chamou, ele disse com clareza: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Sai. Mas Abraão cometeu um erro de levar Ló com ele, o seu sobrinho, obviamente movido por uma compaixão, porque ele tinha perdido o pai. Então, Abraão o levou, mas não era para levar.
sai da tua parentela, da tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu essa voz. Ele ouviu e obedeceu. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece. Quando a gente não ouve, a gente não obedece. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, lê, entende, mas não obedece porque Deus não se revelou naquela palavra. O diabo cegou o entendimento daquela criatura e ela não conseguiu entender. Mas quando Deus quer, ele fala e faz. Então ele chamou Abraão. E essa voz que todos nós gostaríamos de ouvir, não é verdade? Você gostaria de ouvir, todos gostariam de ouvir, eu também. Pois bem, um dia eu ouvi essa voz. A mesma voz que falou com Abraão, a mesma pessoa cuja voz falou com Abraão, falou comigo. E falou com todos aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus, mesmo diante das tribulações, das lutas, das guerras, perseguições, ódios, não importa. Quem ouviu a voz de Deus se convenceu e seguiu e segue até o fim. Hoje é o Espírito Santo. A voz que falou com Abraão foi a voz do Espírito Santo. A voz que falou comigo foi a voz do Espírito Santo. Ele me apontou Jesus, o Salvador, para que pudesse me lavar dos meus pecados, me salvar, me adquirir, me comprar. Então, essa voz me segue. Eu sigo essa voz todo o tempo da minha vida. São 60 anos, amiga e amigo, 60 anos que eu venho seguindo essa voz. E quando eu passo para vocês a palavra, eu procuro passar o mesmo espírito que eu ouvi, para que as pessoas interessadas, possam ouvi-la e segui-la. E quando a gente ouve a voz de Deus, isso é forte. Não há outra voz que a gente se interesse a ouvir. A voz de Deus é única. E a gente vai firme. A gente tem fé, coragem para colocá-la em prática, para obedecê-la. Ainda que a gente vá aos trancos e barrancos, mas a gente vai em frente. A gente não para. É a coragem que o Espírito Santo nos dá, que é, no fundo, o batismo com o Espírito Santo. Quando ele sela a gente, que maravilha. A voz dele não para, não cala dentro de nós, não. Ela vai em frente. Por isso nós temos insistido, falado, para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Quando não recebem o batismo com o Espírito Santo, é porque não deixou a sua parentela, a casa do seu pai, a sua parentela. Deixa eu aqui avaliar direitinho, ler direitinho, porque isso é muito forte lá em Gênesis capítulo 12. Você pode ler comigo. Ora, o Senhor falou, a voz de Deus, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quer dizer, deixa tudo para trás. Muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo porque estão presas, agarradas, reféns do coração
no pai, na mãe, nos filhos, na família, etc, etc. Agarrada a dinheiro, agarrada à posição social, agarrada à fama, agarrada às coisas desse mundo. Deus falou para Abraão sair da terra dele. Pensa comigo, Abraão já tinha tudo certinho, sua casa estava arrumada, ele era um homem de bem, era um homem que tinha bens. Ele tinha bens, tinha terra, ele era também o sucessor do seu pai. Mas ele deixou tudo para trás e foi para a terra que ele não sabia onde era. Mas Deus, ou falando com ele, foi lhe apontando o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Quando a gente se apega a Jesus, ele vai, pelo Espírito Santo, vai guiando pelo caminho certo. Então, muitas pessoas não querem deixar parentela. Eu conheço, eu tenho estado com uma pessoa e eu falei com ela sobre Jesus e tal. E ela, graças a Deus e tal, ele é uma pessoa bondosa, muito, assim, muito leal, justa. Mas quando eu falei de que aquela palavra que Jesus disse, aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando eu falei isso, os olhos dele murcharam. Por quê? Coração na família, coração nos parentes, etc. Jesus disse, quem ama mais fulano, beltrano, ciclano, ou qualquer coisa dessa vida, não é digno de mim. E muita gente não recebe os batismos com o Espírito Santo porque gente que está na igreja, gente que faz jejum de Daniel, gente que faz jejum de comida, gente que pratica a religião, a fé, melhor dizendo, não a religião, pratica a fé, mas não praticam a obediência. Creem por um lado, mas descreem de outro. Então não recebe, porque não... Quando você quer o Espírito Santo, você almeja o Espírito Santo, você deve entender o seguinte, Deus não nos tem dado o Espírito por medida. Então, se ele não dá o Espírito Santo por medida, ele vai achar, vai receber, vai aceitar que nós venhamos dar apenas 99,9%? Não, é 100%, é tudo por tudo. É tudo por tudo. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Muita gente tem sofrido porque não tem ouvido a voz de Deus. E não ouve porque não tem o Espírito. O batismo com o Espírito Santo. Vamos falar mais a respeito disso amanhã, se Deus assim o permitir. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês que têm ganas, têm fome de justiça e querem saber como vão sobrepujar, prevalecer com as suas vidas neste mundo incrivelmente perdido, nesse mundo perturbadíssimo, esse mundo condenado. Como é que você vai se salvar? O que você tem que fazer para salvar a sua pele na linguagem de hoje? Bispo, eu estou meio perdido, eu estou desorientado. Hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, eu não tenho assim um projeto de vida, eu não sei o que fazer, eu estou tão desorientada, eu estou perdido. Me ajude, me dá uma palavra. Eu vim aqui agora assistir esta live para saber o que eu faço. Oh, meu Deus, o que eu faço da minha vida?
Desculpa, eu não estou rindo da sua aflição. Eu estou rindo da resposta que Deus tem para todas as pessoas que estão nessa situação. Ele dá a dica. Eu já falei para vocês nesses dias que a palavra de Deus é o mapa da mina, é o mapa onde está o tesouro que não tem preço, de tão valioso que é o reino de Deus, o reino dos céus. Então ele diz assim, olha só, você que está assim desorientada, perdida, meu Deus, segunda-feira você se levantou já com vontade de voltar para a cama, você queria dormir mais um pouquinho, mas a hora está passando e você tem que chegar ao seu trabalho, você tem que lutar, você tem que ganhar o seu pão nosso de cada dia. Olha só o conselho que Deus deu para um remanescente, umas pessoas que sobraram, um pequeno grupo que sobrou lá da Babilônia, que foram o povo de Israel, de Judá, ficou confinado à Babilônia durante 70 anos. Depois, Deus falou, olha, vocês vão voltar para a terra de vocês. E aqueles que se mantiveram firmes na fé, esperando, confiando, confessando a promessa de Deus, então acabaram-se os 70 anos e eles voltaram para a terra de onde vieram, saíram da escravidão. E eles se encontraram nessa mesma situação. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser quando eu chegar à minha terra? Meu Deus, me diga, me dá orientação. Então, lá vai a orientação, lá vai o mapa da mina, desenhado e colorido, para quem tem juízo, para quem pensa, não é que é para quem sente, não, é para quem pensa. Deus fala para você exatamente isso. Olhai para Abraão. Você que é homem, olhe para Abraão. Você que é mulher, olhe para Sara, esposa de Abraão. Olhai para Abraão. Olhai para Sara. Porque sendo ele, Abraão, só, e tendo uma mulher impedida de dar luz a filhos, ela era estéril, quando eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Você sabe que na Terra há mais de 8 bilhões de seres humanos. Destes 8 bilhões, mais de 8 bilhões, mais de 83% são descendentes de Abraão, de uma forma ou de outra, são descendentes de Abraão. Veja só o que Deus faz, e fora os que já morreram. Então, amiga e amigo, não veja as suas circunstâncias, não fique olhando para os lados, olhe para frente, olhe para aquilo que Deus promete. Deus quer fazer de você uma grande nação, quer fazer de você uma família abençoada, uma família que vai testemunhar da ressurreição de Jesus, que vai ser testemunha do Pai, que vai carregar a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Deus tem coisas extraordinárias para cada um de nós. No meu caso, eu era só, triste, abatido, cheio de problemas, cheio de complexos, de inferioridade. Olha só,
Deus multiplicou-nos. E Deus quer multiplicar você, Deus quer abençoar a sua vida. Mas, para que você possa ser abençoado abundantemente, conforme Jesus promete, você tem que ouvir e obedecer o mapa da mina, seguir o mapa da mina, que é a palavra dele. Ouvi-me, diz o Senhor, ouvi-me, dá-me atenção, porque Deus não pode forçar você, obrigar você a ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo. Não, isso é uma coisa espontânea de cada um. Quem quer vai, quem não quer fica. É assim. Deus não faz mágica, mas aqueles que se firmam na sua palavra, aqueles que colocam a sua cabeça de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus, quer dizer, segue o mapa, estes vão chegar no reino de Deus, no reino dos céus em seguida. Mas a pessoa tem que ser forte para não ficar perdida nos seus achismos, nas suas circunstâncias, nas suas dificuldades. Eu vou dizer para você uma coisa, eu nunca encontrei facilidade, nunca. Nunca as coisas foram fáceis para mim. Sempre foram muito difíceis, mas é assim mesmo. É isso mesmo. Quando uma criança começa a andar, não adianta os pais quererem segurá-la. Não, ela tem que deixá-la cair também, para ela poder se levantar, para poder se esforçar, para ela reagir, colocar em atividade o seu corpo, a sua forcinha que tem lá. Deus faz isso com a gente. Ele nos dá a direção. Cabe a cada um de nós nos esforçarmos, violentarmos a nossa própria vontade, o nosso coração, violentar o coração, que é cheio de desejos, que é cheio de cobiças, que é cheio de achismos, que é cheio de sentimentos. Nós temos que anular a voz do coração, isso mesmo, anular a voz do coração e seguir a voz da razão. A palavra de Deus, ela nos dá direção racional, inteligente, uma fé inteligente, uma fé que pensa, é uma fé sobrenatural, não é para todo mundo, porque nem todos querem ouvir, todo mundo quer sentir, mas nem todos querem ouvir e colocar em prática a obediência e seguir aquela palavra. Então Deus fala para você que está me assistindo nesse momento, você acabou de levantar, tomou seu banho, se arrumou e tal. Muito bem, olhai para Abraão. Pense o que foi Abraão. Nós conhecemos a história dele. Você conhece a história de Abraão e Sara. Sara era estéril, já de idade. Além de ser estéril, ela era uma mulher de idade. Já tinha passado o seu período de dar à luz. Mas nada disso importa. Nada disso impede a mão de Deus, o poder de Deus. Nada disso impede que a palavra de Deus se cumpra. E esta é a fé que tem que conduzir os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Então, nas dificuldades que eu enfrentei, que nós enfrentamos, Esther, nós estávamos bem apertados, mas nós críamos, nós recordávamos, nós pensávamos, ocupávamos o pensamento com aquilo que Deus havia prometido e cobrávamos. Oh, meu Deus, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Então, se o Senhor prometeu, tem que cumprir, porque o Senhor não é um político. O Senhor é Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, exércitos de anjos. Então, meu Senhor, aqui está a tua palavra, eu estou nessa situação, eu estou nessa situação crítica, eu não sei o que fazer.
Eu não sei se eu dou um passo à frente, se eu dou um passo atrás, se eu paro, se eu sento, se eu fico esperando. O que eu faço? O que eu faço? Eu estou desorientado. E Deus fala, olhai para Abraão. Abraão foi perseverante, foi paciente, quer dizer, perseverante. Abraão foi fervoroso. Abraão foi confiante. Abraão esperou na promessa de Deus. E isso faz formar em nós um caráter abraâmico. E aí a gente chega na terra prometida. Só imitando Abraão e Sara que a gente vai conseguir chegar na terra prometida, entrar no reino dos céus. Então, minha amiga e meu caro amigo, não dê ouvidos à voz do coração, isto é, não dê ouvidos à voz dos sentimentos. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Se você seguir a voz do coração, você vai dar no precipício, você vai morrer, você vai perder até o que tem. Não ouça o coração. O próprio Deus diz que o coração é enganador e cruel, perverso, coração. E ele mesmo dá a dica, quem o conhecerá? Nem você conhece o seu coração. Como é que você vai dar ouvidos a alguma coisa que você não conhece, a alguém que você não conhece? Você não conhece o seu coração? Eu não conheço o meu coração. Eu não conheço, por isso ele fica neutralizado. Ao invés de dar ouvidos a ele, eu dou ouvidos à palavra de Deus, ao mapa da mina. Eu fico olhando, observando o que Abraão faria no meu lugar. Eu me coloco no lugar dele. Você deve se colocar no lugar de Sara. O que Sara faria no seu lugar? O que você tem que fazer no lugar de Sara? O que ela fez? Ela cometeu um erro crasso, mas, obviamente, se arrependeu. Você não vai cometer o mesmo erro que ela cometeu, mas ela permaneceu. Ela permaneceu leal, fiel ao seu marido. Então, ele diz assim, ouvi-me vós, os que seguis a justiça, que têm sede, fome de justiça. Vocês que procuram ao Senhor, que buscam o Senhor. Aí ele diz, olhai para Abraão, olhai para Sara, olhai para Sara. Porque sendo ele, Abraão, e Sara era uma só pessoa, um só corpo, sendo ele um só, você é um só. O mundo está contra você, mas você é somente um. E tem um exército do inferno ao seu redor. Você é uma só pessoa. Como é que você vai vencer esse exército? Confie em Deus. Ele diz, olhai para Abraão. Ele era só e quando o chamei, ele obedeceu. E então, eu o abençoei, eu multipliquei. Faça isso, minha amiga, meu amigo. Abraão tem que ser o espelho para a sua vida, para todas as nossas vidas. Deus manda que a gente olhe para Abraão. Se você quer alguém para ser um referencial da construção da sua vida, da sua casa, da sua família, das suas conquistas, do seu sucesso, olhe para Abraão. Olhe para Abraão. Veja o que ele era, o que ele fez, como ele procedeu, como era o comportamento dele, qual é o caráter dele. Olhe para ele e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Ele é grande, Deus é grande, mas para você ter a grandeza de Deus dentro de você, você tem que ser pequenininha, humildezinha, e se entregar, e se deixar levar. Ó Espírito Santo, eis-me aqui, toma minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu me rendo. Até hoje, eu tentei isso, eu tentei aquilo,
Eu dei com os burros na água, só dei cabeçada na minha vida, mas a partir de agora, eis-me aqui. O Senhor prometeu, o Senhor disse, olhai para Abraão. Quando eu o chamei, eu o abençoei, eu multipliquei. Está aqui a minha vida. Seja feita a tua vontade. Tá bom, minha amiga e meu amigo? Não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para os problemas ao seu redor, não fique olhando para o inimigo. Se você ficar olhando para os seus inimigos, você vai se perder. Ore para Deus. Como é que eu vou olhar para Deus? Olhe para Abraão. Olhe para o caráter de Abraão, as atitudes de Abraão, a fé de Abraão, a confiança de Abraão, a paciência, a perseverança de Abraão. Olhe para ele. Siga-o. Você vai arrebentar. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.